Oi gente, eu sou a Tainara Ferreira e hoje eu quero contar para vocês uma conversa que eu tive com uma amiga minha, a Madeline. Ela abriu uma escola de dança mais ou menos no meio do ano passado na cidade de Goiânia e a gente vem conversando muito sobre estratégia, sobre metodologia, sobre marketing e aí eu fiz uma pergunta para ela. Falei, Madeline, qual é a sua maior dificuldade na escola de dança hoje? E fiz a seguinte pergunta, falei, para você, descreve para mim o que seria uma escola de dança perfeita. E ela respondeu que para ela a escola de dança perfeita é aquela em que ela pudesse dar aula, se sentir realizada com isso e também valorizada, porque muitas vezes ela escutou de familiares e amigos que dança, que arte não dava muito dinheiro, que não era muito valorizado e que uma escola de dança perfeita para ela seria aquela que tivesse muitos alunos, muitos colaboradores, um espaço muito grande, onde ela pudesse viver somente da escola de dança. E eu parei, e respondi para ela. Falei, Madeline, quando eu comecei eu também tinha essas duas dificuldades. E para mim a escola de dança perfeita é exatamente isso que você disse. E eu acredito que é o sonho de quase todos os professores de dança que abrem suas próprias escolas, seus próprios estúdios, É ver os alunos felizes, as mães, as famílias unidas, naquele propósito e podendo se sentir valorizado por isso. E aí eu continuei a conversa com ela e conversamos e a gente entendeu juntas que por que é que nós não temos essa escola de dança perfeita? Porque muitas vezes, quando nós começamos lá atrás, a gente escutava frases como assim, você pode ali fazer uma apresentaçãozinha ali para divulgar o seu trabalho. Você anima festa? Vai lá vestida de bailarina, minha filha vai gostar muito. Então, esses tipos de frases, esses tipos de trabalho, gente, eles existem, eles são bem valorizados, mas quando uma pessoa pede para a gente fazer o nosso trabalho simplesmente para divulgar, ela está desvalorizando todo o nosso conhecimento, todo o nosso processo, E às vezes as pessoas fazem isso até mesmo sem querer, achando que está ajudando, mas aí parte de nós olhar para o nosso trabalho e entender todo o processo. E então, a gente entendeu que existem eu costumo falar que existem duas Tainaras. A Tainara professora e a Tainara empreendedora, empresária. A Tainara professora é aquela que quer fazer o melhor planejamento de aula, quer ter a melhor metodologia, quer ter vários alunos na turma, quer fazer aquelas ideias mais mirabolantes no espetáculo. E a Tainara empresária é a Tainara que precisa pagar as contas, é a Tainara que precisa viver, da escola, que precisa pagar os funcionários, que precisa ter um bom atendimento, ter um bom marketing. E às vezes nós precisamos entender que essas duas Tainaras precisam de um equilíbrio. E como que a gente faz esse equilíbrio? Por meio do posicionamento. Porque por a gente ter escutado várias vezes, de divulgar, vai ali fazer o seu trabalho para divulgar, às vezes a gente perde o posicionamento de empresária, de empreendedora. E às vezes nós mesmos temos vergonha de falar o preço da aula, nós temos vergonha de dar as regras do jogo. Por exemplo, o horário é tal, e aí às vezes a mãe que não pode nesse horário fala, minha filha só vem se for nesse horário, e você abre mão disso para não perder o aluno, aquela pessoa que tem medo de perder os alunos. Mas todas essas coisas vão fazer você perder o seu posicionamento de empresária e vai comprometer também a sua metodologia. Então, nós precisamos entender primeiro que o nosso trabalho, ele precisa ser valorizado primeiramente por nós. Nós precisamos enxergar o estúdio como uma empresa e perceber o valor que nós agregamos na vida das pessoas. Por exemplo, na brinquedança nós oferecemos vivências para as crianças e para as famílias, A gente busca proporcionar para as crianças um momento diferente, onde elas vão se desenvolver, elas vão se socializar. E qual que é o valor disso? Será que as pessoas estão enxergando esse valor? Ou será que é você que não está contando para as pessoas o que você faz nas suas aulas? Tudo isso faz parte do seu posicionamento. No espetáculo,
Qual valor você está gerando para suas crianças e para as famílias ao colocar elas lá na frente, dançando, né? Uma experiência diferente, elas superando os seus medos, se superando, estando na frente de tantas pessoas, dançando sozinhas. Qual é o valor disso? Será que as famílias estão entendendo qual é esse valor? Ou mais uma vez, será que é você que não está conseguindo explicar para as pessoas o que isso representa? Eu costumo dizer que o espetáculo ele é a celebração de um processo, que os ensaios, a produção, o dia a dia do espetáculo, ele é muito maior que isso. E será que os pais das suas crianças entendem isso? Será que eles estão acompanhando você? Tudo isso faz parte do seu posicionamento enquanto empresária e também enquanto professor. Outra coisa que ajuda bastante com relação ao posicionamento e a forma que as pessoas vão te ver é o famoso desconto. Gente, lá no Estúdio Novart, né, que é o meu estúdio, nós não trabalhamos mais com descontos. Por quê? A gente entendeu que a gente não pode dizer quem merece mais e quem merece menos, né? Quem tem que ganhar desconto, quem não tem. Então a gente tem um combinado com todos os pais, porque isso vai gerar uma credibilidade que os pais estão vendo que nós fazemos o mesmo para todos. Nós temos um atendimento individualizado para que todos se sintam parte da nossa família Novart. Então tudo isso faz parte do seu posicionamento enquanto empresária. O como você quer que as pessoas te vejam, mas para elas te verem primeiro você tem que ser. Você tem que ser esse posicionamento que você quer que elas vejam. E agora a gente precisa entender também como é ser professora no meio disso tudo, no meio do seu estúdio inteiro, com todas essas questões que você tem que lidar. Uma coisa muito importante que eu costumo falar é sobre o uniforme. Às vezes que nós somos as próprias donas do estúdio, a gente fica lá com uma roupa normal e aí entra para a sala para dar aula. Não, no momento que você está dando a aula, está ministrando as aulas, é interessante que você esteja uniformizado para as crianças te verem como um espelho, né? Para você fazer parte do processo com elas e não ser aquela professora que fica lá na frente e as crianças lá atrás. Mas não, para que vocês juntas façam, né, uma aula, uma vivência diferente. Outra questão também, como ser professor, é pensar nas coreografias do espetáculo, pensar nos eventos, como que eu vou fazer para valorizar a criança, como eu vou colocar ela como protagonista. Às vezes, colocar a criança como protagonista da coreografia é colocar ela na frente, é pedir para ela dar uma dica de movimentação. Por exemplo, qual movimento você acha? Fala um passo aqui que a gente pode colocar. Em todas as coreografias lá do Estúdio Novart, as crianças participam de todo o processo. Elas fazem sequências, eu coloco elas de dupla para que elas juntas possam elaborar uma partezinha da coreografia. Então isso é colocar as crianças como protagonistas. Essa é uma professora que proporciona experiências e que não simplesmente que impõe o que tem que ser feito. Porque isso é um processo tradicional, quando o professor fala e a criança obedece. O processo lúdico, ele é junto, né? É onde a gente coloca a criança como autônomas nesse processo todo, porque isso vai permitir que você proporcione experiências para ela. E agora eu quero te dar 3 dicas sobre como melhorar o seu posicionamento enquanto empresária e enquanto professora. A primeira dica é que você defina bem o objetivo da sua escola. Se o objetivo da sua escola, do seu estúdio, é ser uma escola de dança perfeita, igual a Madeline falou, que tem um bom planejamento, que tem um bom marketing, uma boa administração, você tem que definir metas para isso. Qual caminho você vai seguir para alcançar esse objetivo? Então, a primeira dica é, defina bem os objetivos e as metas da sua escola. Gente, cá entre nós, que somos professores e que fazemos planejamento de aula todos os dias. Nós sabemos bem o que é definir objetivo, metas, estratégias, caminhos para ser seguido. Então vamos fazer isso também para o lado administrativo e não somente para o lado das aulas, das vivências. A segunda dica é dividir o tempo entre a Tainara professora e a Tainara empresária. Como assim dividir o tempo? Por exemplo, é nunca sair da sala de aula
para você resolver um trabalho administrativo. Enquanto você está na sala, o seu objetivo tem que ser as crianças, tem que ser as vivências. Então, gente, não existe nada que é um problema administrativo que não possa ser resolvido depois. Se alguma mãe quer falar com você e é somente com você, marca um horário com ela, né? Olha, agora eu tô inteiramente conectada aqui com as crianças, com as aulas, tô cuidando das crianças. Depois a gente pode conversar? Então, não tirar o foco enquanto você está nas aulas, fique somente com as crianças. E a terceira dica é ter constância nas redes sociais. Eu, mais do que ninguém, sei que é um milhão de coisas para fazer, para organizar o administrativo, o financeiro, o atendimento, as vivências, os planejamentos, mas você tem que mostrar isso para as pessoas, para os pais dos seus alunos. Então, ter uma constância de postar todos os dias nas redes sociais, porque é lá que você vai contar o que você faz, é lá que você vai mostrar o valor que você já gera para as crianças e para as famílias. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo sobre posicionamento, sobre essa conversa que eu tive com a Madeline. Espero que te ajude, né, a mudar um pouquinho o seu posicionamento e a deixar tudo muito mais equilibrado, porque esse equilíbrio vai fazer com que a sua escola ela tenha um sucesso e que você se sinta realizado com as suas aulas, com as suas vivências e se sinta também valorizado. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Beijo e até mais!